Amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma transmissão. Que a boa mão do Senhor nos guarde, nos proteja e que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir ao Senhor Deus que ouça o nosso clamor, atenda a nossa súplica. Pai, graças nós te damos, ó Deus, por mais um dia de vida. Mais uma vez, ó Pai, reconhecemos a fragilidade da existência humana. Somos, ó Deus, como a neblina que se dissipa, como a erva do campo, ó Pai, que diante do forte sol seca. Somos frágeis. Precisamos, ó Deus, da Tua graça e do Teu cuidado. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor venha ouvir, ó Deus, as nossas súplicas. Atender, Senhor, o nosso clamor. Colocamos, ó Pai, diante de Ti todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, que foram mencionados. São muitos os nomes. Precisamos, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua forte mão, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor também console e conforte os corações. Oramos, ó Deus, em favor daqueles que estão desanimados, daqueles que estão abatidos, com o espírito entristecido. Pai, renova a alegria, restaura, Senhor, a fé, traz confiança e novo ânimo, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, esta bênção. Pedimos, ó Deus, também que o Senhor venha nos sustentar diante de toda essa crise que temos passado. Não permita, Pai, que venha faltar o pão na mesa daqueles que confessam o nome do Teu Filho Jesus, mas que antes, ó Pai, o Senhor possa nos suprir, que o Senhor possa atender todas as nossas necessidades, ó Pai. Oramos em favor do nosso município, do nosso estado, do nosso país, do mundo inteiro, pedindo, ó Pai, que o Senhor venha cessar essa pandemia. Oramos também nessa noite agradecidos a Ti, ó Pai, pela vida de cada pai, cada chefe de lar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós na condução, na instrução e na direção, ó Deus, da nossa família. E agora, ó Pai, que vamos ouvir a Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a graça de compreender com clareza a Tua palavra. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor em Gálatas 6, de 1 a 5. Gálatas capítulo 6, de 1 a 5. O tema da nossa mensagem nessa noite é como devemos tratar o irmão que caiu em pecado. Como devemos tratar um irmão que caiu em pecado. Gálatas 6, de 1 a 5. A palavra do Senhor assim nos diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em Cristo e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Muito bem, amados irmãos, como nós devemos tratar um irmão que caiu em pecado? Como nós podemos auxiliar alguém que tropeçou em sua caminhada de fé? É justamente sobre esse assunto que queremos tratar com a igreja nessa noite. Primeiro, eu chamo a sua atenção para o versículo de número 1, para compreendermos com clareza a expressão inicial usada por Paulo nessa passagem. Vejam o que diz o versículo de número 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. A priori, o que nós podemos pensar é que Paulo está pintando aqui o quadro de alguém que de repente foi visto por uma outra pessoa fazendo algo errado, cometendo uma falta, foi surpreendido em algum pecado, a sua iniquidade foi descoberta. Mas não é esse o sentido que Paulo tem em mente ao fazer uso dessa expressão aqui no texto.
O pecado na vida do crente, ele é algo acidental. O pecado na vida do crente não é algo proposital. É algo que acontece sem que muitas vezes nós esperemos. O crente, ele deve ter como base lutar constantemente contra o pecado, mas todos nós sabemos que infelizmente somos limitados, somos fracos, às vezes desatentos, e nessa nossa desatenção somos surpreendidos pelo pecado. Então é nesse sentido que Paulo está usando a expressão: se alguém foi surpreendido em alguma falta, sem esperar, essa pessoa caiu, sem esperar, essa pessoa tropeçou, sem esperar, essa pessoa se aborreceu, ela se irou, sem pensar de forma proposital, essa pessoa ofendeu um irmão querido. Então é nesse sentido que Paulo faz uso dessa expressão, não alguém que foi visto, mas alguém que infelizmente acabou sendo surpreendido pelo seu próprio erro. Nós queremos, meus amados irmãos, ao tratar sobre esse assunto, respondermos a 3 perguntas que são cruciais nessa passagem. A primeira delas é: quem pode corrigir um irmão que tropeçou? A segunda: o que fazer com esse irmão que tropeçou? E terceiro: como fazer para que esse irmão então restaure a sua comunhão com Deus? Então vamos começar a responder a essa primeira pergunta: quem pode corrigir um irmão que tropeçou, que caiu e que foi surpreendido por algum pecado? Vejam vocês o versículo 1, quando Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Então, respondendo a essa pergunta, quem pode corrigir o irmão que caiu? Quem pode corrigir o irmão que tropeçou? O crente espiritual. E quem é o crente espiritual? Aquele que tem uma vida controlada pelo Espírito Santo de Deus. Então, na concepção aqui do texto, na ideia do apóstolo Paulo, você é cheio do Espírito Santo, você é capacitado pelo Espírito Santo, que gera em nós o fruto do Espírito, que é alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E com o fruto do Espírito, nós podemos corrigir o irmão, nós podemos auxiliar esse irmão que tropeçou em uma falta. Uma questão importante é que Paulo tem em mente que todo cristão, todo aquele que foi regenerado, todo aquele que foi alvo da graça de Deus, ele é espiritual. Um equívoco que se comete na interpretação dessa passagem é criar dentro da igreja 2 castas de membros: os que são espirituais e os que não são espirituais. Não existe isso, irmãos. Na verdade, todo o crente, ele é espiritual. O que Paulo está nos mostrando aqui é que a disciplina e a correção eclesiástica, ela não pode ser feita por quem vive na carne, por quem é ímpio, por quem ainda está na incredulidade. O exercício da disciplina espiritual deve ser feita por toda a comunidade cristã, porque nós somos espirituais, porque nós nascemos do Espírito, porque nós temos o fruto do Espírito. Então é muito importante, e eu espero que você tenha entendido isso com clareza, que não existe na igreja 2 categorias de crentes: os crentes espirituais e os crentes não espirituais. Não. E essa mensagem é para toda a igreja. Essa mensagem é para ser aplicada a todos nós, desde o mais novo até o mais velho, todos aqueles que confessam o nome de Cristo, que passaram pela experiência do novo nascimento, são espirituais. Portanto, ferramentas habilitadas, usadas por Deus para o cuidado e para a restauração do irmão em Cristo. Como fazer essa admoestação? Como fazer esta correção? Como auxiliar o irmão que caiu? Notem que no texto Paulo vai nos mostrar 3 verdades importantes que precisamos considerar sobre esse aspecto de como fazer a correção. Primeiro, eu e você precisamos entender que é de suma importância que façamos essa correção. Parece óbvio, mas infelizmente não é. Muitas pessoas abdicam dessa responsabilidade,
fogem desse compromisso, querem distanciar-se dessa responsabilidade que temos como corpo de Cristo. E eu quero deixar algo muito forte para que você possa pensar nessa noite. A pior coisa que você pode fazer a uma pessoa é permitir que o seu irmão em Cristo ele viva na prática do pecado. Não existe atitude pior do que essa. A maior demonstração de amor que você pode dar ao seu irmão é admoestá-lo e corrigi-lo em amor, sendo um instrumento de Deus para que o seu irmão seja liberto do pecado. O pecado ele destrói. O pecado ele rouba a nossa comunhão com Deus. O pecado ele quebra relacionamentos fraternais. Portanto, eu e você precisamos entender que diante da responsabilidade que Deus nos dá, cabe a mim e a você, em amor, exortarmos e corrigirmos os irmãos em Cristo que foram surpreendidos em alguma falta, que caíram, que tropeçaram, que tiveram um deslize. Essa pessoa precisa de ajuda. Então, primeira questão importante que Paulo nos mostra nesse texto: eu e você temos responsabilidade. Essa responsabilidade não pode ser vista apenas pelo pastor da igreja, pelos presbíteros ou por alguns líderes. Não. Todos nós precisamos cuidar uns dos outros. Nunca faça vistas grossas ao erro do seu irmão. Tenha sabedoria, tenha ousadia, com fé e prudência, exorte, corrija o seu irmão, sendo um instrumento precioso nas mãos de Cristo para tirar o seu irmão do pecado. Segunda lição importante que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, é acerca do termo corrigir, que Paulo usa. E a ideia do termo corrigir na sua língua original é fazer com que a pessoa volte à direção certa. Fazer com que a pessoa volte à direção certa. O que Paulo tem em mente aqui? Um cristão que está caminhando, que está prosseguindo em comunhão e intimidade com Deus, mas de repente ele, no momento de desatenção, deixou de vigiar como deveria, ele tropeça e ele cai. E ele precisa de alguém que o coloque de pé, precisa de alguém que o restaure e que diga: vamos continuar no caminho. Essa é a ideia de corrigir, fazer com que a pessoa não permaneça prostrada, fazer com que a pessoa não mude de direção, mas que antes ela volte ao caminho da fé, que antes ela prossiga em santidade, que antes ela caminhe em pureza. A terceira consideração que eu faço aqui, pensando sobre como fazer isso, nós devemos estimular. Na verdade, a correção ela tem como uma segunda parte o estímulo. Quando corrigimos um irmão, nós estamos dizendo: você não está sozinho. Nós somos imperfeitos também. Estamos sujeitos a cair. Mas aqui nós estamos, te abraçando, pronto para prosseguir com você. Se você caiu, você não ficará prostrado. Nós, como igreja, vamos lhe acolher. Nós, como igreja, vamos lhe abraçar. Nós, como igreja, vamos te ajudar a retomar a sua caminhada. Então, como fazer? Nós acabamos de ver o que nós devemos fazer. E agora vamos considerar o que Paulo diz no versículo de número 2. Paulo ele diz algo muito interessante: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Meus amados irmãos, além de nós fazermos isso, com brandura, com humildade, querendo de fato a restauração do nosso irmão, nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é levar essa carga junto com ele. E olha só que interessante, o versículo de número 2, quando fala sobre levar a carga uns dos outros, ele está falando justamente sobre a responsabilidade que temos como corpo de Cristo de auxiliar o nosso irmão na luta contra o pecado. Quando um membro de nossa igreja ele cai, todos nós sofremos. Quando um irmão da igreja ele está em pecado, toda a igreja sofre com essa enfermidade.
Eu fundamento essa minha declaração tomando a figura bíblica do Novo Testamento, que a igreja nos é apresentada como o corpo de Cristo. E eu e você sabemos bem que quando um dos nossos membros está doente, que um dos nossos órgãos está enfermo, todo o corpo ele vem a padecer com isso. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, meus amados irmãos, que nós devemos levar a carga um dos outros. O irmão caiu com humildade, com brandura, com firmeza, com fé. Vamos lá, carregar o irmão, ajudá-lo, não permitir que seja tomado pelo desânimo. E é nesse sentido que nós entendemos levar a carga uns dos outros. O verbo levar aqui também tem algo bem interessante para refletirmos. Ele está no modo imperativo. Então é uma ordem divina. Deus quer que nós façamos isso. Quando deixamos o irmão prostrado no pecado, quando nos distanciamos de alguém que errou e caiu, nós estamos pecando. Pecando contra o corpo de Cristo. Pecando contra o nosso irmão. Pecando contra o próprio Cristo, porque estamos sendo desobedientes à sua palavra. E é importante que nós façamos isso, porque quando nós estamos corrigindo o irmão, exortando o irmão, levando-o em amor, nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Vejam vocês o versículo de número 2, que diz assim: e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas a pergunta que surge, meus amados irmãos, é justamente essa: o que é a lei de Cristo? Qual é a lei de Cristo? E a resposta ela é simples, a resposta ela é única. A lei de Cristo é o amor. João 13:35, a palavra do Senhor assim nos diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Às vezes nós pensamos que amar é simplesmente presentear, elogiar, parabenizar, encorajar. De fato, quando fazemos isso, nós estamos amando. Mas quem corrige também ama. Quem exorta está mostrando o amor. Quem com brandura e humildade admoesta o seu irmão a voltar à presença do Senhor, cumpre a lei de Cristo praticando o amor. Quem ama cuida. Quem ama corrige. Quem ama exorta. Quem ama não abandona o seu irmão no pecado. Quem ama não permite que o seu irmão viva prostrado e caído, mas antes carrega, leva essas cargas, cumprindo dessa forma então a lei de Cristo. Paulo, no restante do texto, meus amados irmãos, que ele está tratando justamente sobre esse tema que temos abordado nessa noite, como tratar o irmão que caiu, ele também faz 3 considerações muito importantes que valem a pena a gente mencionar aqui. Primeiro, não nos esqueçamos que nós também estamos sujeitos a cair. Vou repetir e guarde isso no seu coração. Nós também estamos sujeitos a cair. Vejam vocês o versículo número 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Um dos problemas da admoestação, da correção, é sermos tomados pelo orgulho, é sermos dominados pela vaidade, nos acharmos melhores ou superior aos nossos irmãos porque nós não caímos, porque nós não erramos. A palavra do Senhor nos apresenta uma admoestação solene, uma advertência muito importante. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ao mesmo tempo em que a gente vai lá, se coloca à disposição, corrige, exorta, leva o irmão nos braços, também devemos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dê humildade para reconhecer também que estamos sujeitos a cair e a tropeçar. E também precisamos orar pedindo que Deus coloque em nossa vida, quando caímos, quando tropeçamos, pessoas dispostas a nos ajudar também. Podemos ser uma bênção na vida do irmão quando nos dispomos a lutar com ele contra o pecado dele. Nós não lutamos
contra a pessoa, nós lutamos contra o pecado que derrubou aquela pessoa. Pense nisso com carinho. Coloque diante do Senhor o seu coração. Talvez você possa ser uma pessoa resistente a isso. Talvez você tenha dificuldade de tratar dessa questão. Talvez quando você vê alguém que caiu, que foi surpreendido por algum erro, a sua tendência é se afastar. Considere que isso não agrada a Deus. Isso não é da vontade do Senhor. A segunda consideração que Paulo nos faz aqui, meus amados irmãos, é que também nós precisamos firmemente guardar o nosso coração para que nós não tropecemos. Além de considerar a possibilidade de cair, nós precisamos trabalhar para não cair. Vejam isso no versículo número 4, quando Paulo diz: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. O que Paulo está nos ensinando aqui? Eu entendo que existe a possibilidade de cair. Eu entendo que eu possa vir a tropeçar. É uma realidade. Mas essa possibilidade de cair e tropeçar não faz com que eu venha abaixar a guarda. Antes, pelo contrário, faz com que eu trabalhe mais e mais para não tropeçar. Por isso que nós encontramos aqui a expressão: mas prove cada um o seu labor. E a expressão labor é trabalho. Ou seja, o crente tem que se afadigar, o crente ele tem que suar a camisa, o crente tem que se cansar mesmo, para que ele não venha cair em pecado. Não baixe a guarda. Não seja libertino. Um dos problemas das igrejas aí da Galácia é que alguns membros haviam se tornado libertinos. O que isso significa? Bom, já que eu posso pecar, já que eu estou sujeito ao erro, então que eu caia, que eu viva no pecado. Não! Nossa fraqueza não pode ser uma desculpa para o tropeço. A nossa fraqueza não pode ser uma desculpa para a prática do pecado. Talvez você até já ouviu algumas declarações como essa, né? Pessoas dizem quando caem em pecado: ah, mas a carne é fraca. E essa expressão, a carne é fraca, acabou tornando-se uma desculpa para que pessoas vivam no pecado. Isso não agrada a Deus. Nossa limitação, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza não é uma desculpa para que nós nos entreguemos ao pecado. Pelo contrário. Quando reconhecemos a nossa fraqueza é que trabalhamos mais. Quando enxergamos as nossas limitações é que devemos nos esforçar mais e mais para vivermos em santidade diante do Senhor. E qual deve ser então a nossa glória à luz desse texto? O trabalho, o zelo, o buscar ao Senhor, o andar na presença de Deus. E sabendo também, amados irmãos, que se porventura não caímos, o mérito não é nosso, mas o mérito é de Deus que tem nos conservado, o mérito é do Espírito Santo que tem nos guardado. A glória deve ser dada somente a Deus. E por último, a terceira e última consideração que Paulo ele faz aqui, versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Vida cristã é luta. Vida cristã é um campo de batalha. Nosso maior inimigo é aquilo que está no nosso coração. Nosso maior inimigo é a nossa natureza manchada e corrompida pelo pecado. Este é o nosso fardo. Este é o nosso peso. O texto termina da seguinte forma: nós não podemos ficar caindo sempre no pecado, esperando que alguém venha nos levar. É o que Paulo está dizendo, porque também nós precisamos buscar sempre o equilíbrio, e a palavra de Deus, ela preza por isso, ela nos encoraja a buscarmos esse equilíbrio. Se eu cair, eu sei que vou ter alguém que vai me ajudar. Porém, eu também não posso ficar caindo toda hora. Eu não posso viver no pecado toda hora. Eu não posso ser disciplinado, corrigido por toda a igreja toda hora. Não! Então eu busco o equilíbrio
eu luto contra o pecado, eu busco uma vida de santidade, eu coloco meu coração diante de Deus, eu me esforço para guardar a minha alma, mas se porventura eu vier a tropeçar, sou confortado, consolado em saber que tenho pessoas na igreja que vão me ajudar. Termino a mensagem dessa noite, meus amados irmãos, com 3 aplicações para nós. Primeiro, tenha coragem de corrigir o teu irmão em alguma falta. Mesmo que o pastor não veja, mesmo que os presbíteros não vejam, mesmo que aquele irmão não saiba que você sabe que ele caiu em pecado, Deus vê. E o Senhor há de te cobrar isso. Um dia você vai acertar suas contas com Deus nesse sentido. E com toda sinceridade, aquela desculpa assim, eu não chamei atenção porque eu não queria perder a amizade do meu irmão, eu não chamei a atenção dele porque eu fiquei com medo que ele ficasse zangado comigo. Desculpa te falar, isso não vai colar com Deus. Isso não vai te justificar. Quando tratamos com pessoas que são crentes, a pessoa, quando ela é exortada e corrigida pelo outro irmão, ela se alegra. Ela glorifica a Deus. Então, por isso, a minha responsabilidade, a sua responsabilidade é, se vemos que um irmão está caminhando no erro, em amor, e o exortemos, vamos corrigi-lo, para que ele não permaneça prostrado pelo pecado. Segundo, uma igreja saudável, ela se evidencia justamente por esse fato, de ter membros que cuidam um do outro, que zelam um pelo outro. Uma igreja saudável, ela não é medida pela sua estrutura física, pela sua movimentação financeira, pelo número de membros que possui, pela quantidade de ministérios que tem. Todas essas coisas são boas, mas o que de fato evidencia uma igreja saudável é a prática do amor. O amor é a mais sublime de todas as virtudes. O amor supera todas as demais virtudes. Do amor provém todas as outras virtudes. E o texto nos mostra aqui claramente, irmãos, que quem ama corrige, quem ama exorta, quem ama admoesta. Se queremos ser uma igreja saudável, meus amados irmãos, vamos corrigir uns aos outros com brandura, com humildade, com ternura. Pensemos nessa verdade, consideremos esse aspecto. Todo membro saudável não se furta da responsabilidade de, em amor, corrigir o seu irmão. E lutemos, meus amados irmãos, cada um contra o seu pecado. Lutemos contra o mal que habita em nós. Lutemos para que nós não caiamos em tentação. Lutemos para ter uma vida santa. Nós não podemos ser um peso para ninguém. Nós não podemos ser um fardo para ninguém. Se porventura cairmos, temos a igreja que vai nos ajudar. Mas o alvo da vida cristã não é viver caídos e prostrados, mas sim cada um levar o seu próprio fardo. Vamos orar? Pedindo que Deus nos guarde, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor guarde o nosso coração contra o mal que muitas vezes se levanta em nós mesmos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, graças nós te damos, ó Deus, pelo ensino desta noite, e ajuda-nos, ó Pai, a termos amor, ternura e brandura para corrigir os nossos irmãos quando esses caem em pecado. Mas não somente isso, nos dá força também, ó Deus, para que nós não caiamos em pecado, Senhor. Não permita que fiquemos prostrados. Não permita, Senhor, que nós venhamos, ó Pai, a sermos derrubados pelos nossos erros. Mas antes, ajuda-nos, ó Pai, a caminhar em santidade. Abençoa nossa casa. Abençoe o nosso lar. Guarda, Senhor, os nossos idosos e crianças. Livra, ó Pai, a Tua igreja de todo o mal. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada. Que tudo que façamos glorifique e exalte o Teu nome, Senhor. Nós oramos nessa noite com o coração agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, uma ótima semana. Um forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês
em o nome de Jesus.